que, como a gente estava dizendo, no cotidiano, né? Aqui, para completar essa linha de reflexão nossa aqui, há uma matéria saiu no portal GL10, isso foi em 2016, uma outra situação também que a gente lembrou hoje conversando eu e a Paula, sobre o uniforme das babás, né? Esse episódio, babás que estavam sem uniforme foram impedidas de acompanhar as patroas em clubes na cidade de São Paulo. Isso ganhou uma repercussão, né? E a discussão, inclusive, foi judicializada. Seria justo, legal, impedir que essas trabalhadoras deixassem de frequentar o espaço social dos patrões por não estarem uniformizadas, né? Se quiserem, depois vocês encontram essa matéria aqui, lá no GL10, que também, né, vai conversar com o que a gente está colocando aqui a respeito das hierarquizações, né? Essa matéria é assinada tem a imagem dela ali, a Cidinha, que é uma escritora, e ela coloca, né, existe um imaginário compartilhado entre os herdeiros da Casa Grande, como ela se refere, de que as empregadas devem ter uma marca, um uniforme branco, que define o lugar social de quem emprega, de quem é empregada, né? Então a gente está pensando aqui na naturalização de alguns estereótipos, né, que vão sendo reiterados, reforçados, como diz a Grada Quilomba, que eu citei lá no início, reencenada essa naturalização de hierarquias e de desigualdades, né, de diferenciações. Uma espécie de racismo brasileira, né, que é, como a gente está adentrando aqui a discussão que está na bibliografia do nosso curso, da professora Maria Lúcia Rodrigues Miller, né, tem um artigo dela nessa aula 6, a gente trouxe um outro também, né, ela faz referência a isso, o que seria um racismo brasileiro. O que é isso? Né? As relações raciais no Brasil têm características que não são encontradas em outros países. O preconceito e a discriminação estão cotidianamente presentes nas relações sociais, embora sejam disfarçados por mecanismos sutis de evitação. É o chamado racismo à brasileira. Essa professora, ela vai apontando um pouco que a Paula já tinha também colocado aqui, né, um processo de branqueamento do magistério. Né? O que tem a ver as babás ali, as empregadas domésticas, né, com essa nossa discussão aqui sobre a feminização do magistério, nesse sentido que a Paula vinha colocando, da gente entrelaçar as relações raciais com o gênero, né? Essas hierarquias que são interseccionais de gênero e de raça e outras também, né? A professora Maria Lúcia Rodrigues Miller pesquisa a exceção profissional de mulheres negras em condições de exercer funções intelectuais e coloca isso, né, que existe que se evita falar do racismo, né, mas que de modo indubitável há, né, um processo de negação do espaço profissional a um grupo racial, né, e aí ela vai apontar inclusive como fonte da pesquisa dela as fotografias de professoras, a gente vai ver mais à frente uma dessas, em que, claro, há um processo que é intencional, né, embora não seja assumido, admitido, de negação, como eu disse, do espaço profissional ao grupo. Né. As mulheres negras vão ter dificuldade nesse processo de feminização do magistério, elas vão ter dificuldade de acessar esses postos de trabalho. Né. E aí qual é o contexto disso que a professora aponta? Né? O contexto das primeiras décadas do século XX, em que estava presente o pensamento eugenista, né? Em que um pensamento que vem da Europa, né? E que encontra algum espaço aqui no Brasil, um pensamento médico, né? De que a miscigenação ela era negativa, né? E inclusive a importação de mão de obra europeia para fazer esse embranquecimento, esse branqueamento da raça, né? E esse pensamento médico também, né, influencia os programas de ensino
de moral cívica, né, a ênfase no combate aos vícios. Isso a gente viu um pouco sobre essa construção da escola na Primeira República, né, a gente já abordou isso. Né. A escola, né, vai ter um papel fundamental nisso. Né, no final do século XIX, como eu disse, tem uma importação de levas de trabalhadores europeus, né, a existência, claro, de negros e mestiços instruídos nesse período existe, né, mas é visto sempre como exceção. Né. Isso tudo são apontamentos da pesquisa da professora Maria Lúcia Mille, que vai falar disso, da boa aparência da professora. Né. E claro que isso vai estar ligado a essas construções simbólicas de saúde, doença, de superioridade, de inferioridade. Né. E a gente vê isso, por exemplo, lá nos anúncios, como eu estava mencionando há pouco. Né. A convicção de que não brancos eram inferiores e que o branqueamento da população era desejável. Esse é exatamente o contexto da feminização do magistério, como a gente está colocando. Né. Márcio, só uma coisa que eu gostaria de falar sobre. Pode falar. O slide anterior, se você puder voltar, por favor. Volto. Sim. Obrigada. Tem uma questão também, né? Eu acho que o Márcio está falando bem sobre essa pesquisa da professora Maria Luísa Miller. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro são mulheres ocupando um espaço de trabalho fora de suas casas, no momento, vamos situar esse momento, início da República, no início do século XX, no momento em que as mulheres, principalmente mulheres brancas, estão dentro de casa, né? Estão convivendo nesse espaço doméstico. Eu faço a ressalva de mulheres brancas, porque, né, se vocês forem pesquisar, e vale a pena, viu, para quem for estudar isso, na história da vida privada, ou mesmo na história das mulheres no Brasil, da Mary Del Priore, ou em outras pesquisas que vão falar sobre o trabalho feminino no Brasil, a Helena Irata também vai falar um pouco sobre a comparação do trabalho feminino no Brasil e na França. As mulheres brancas, elas vão entrar um pouco, entre aspas, tardiamente no mercado de trabalho, mas as mulheres negras, elas estão nesse mercado de trabalho há bastante tempo. E o próprio fato da gente ter registros fotográficos de famílias de poder aquisitivo alto na época do Império, né, com as suas babás negras, isso já quer dizer que é esse lugar do trabalho que a mulher vai ocupar de alguma forma. Estou aqui estou olhando. Oi, gente, eu só estou falando isso porque eu estou... Tá, estou vendo aqui o chat da gente para a gente pegar as perguntas. Ok. E é importante a gente perceber que como é que essa mulher, não só a mulher está sendo observada, o seu corpo está sendo observado, tanto do ponto de vista da mulher negra, como do ponto de vista que a gente pode perceber desta mulher que está entrando para esse processo de branqueamento, essa mulher, né, branca, vamos dizer assim, não negra, para esse processo de feminização. Eu acho que o próprio fato, o que eu gostaria de ressaltar, é o estranhamento que a gente tem que ter da condição de você observar a aparência para ocupar um espaço de profissão. Isso não é incomum até hoje, mas isso é preciso que a gente tenha estranhamento sobre isso. O que isso afeta? Qual é o projeto? O que está por trás dessa ideia de você observar, ou da frase da boa aparência, ou no caso da professora Maria Luísa Miller, que ela vai ressaltar algumas questões, não ter moléstias, não ter problemas dentários, ser vacinada, né? Então, o que isso está trazendo para a gente? Eu acho que é uma provocação.